Olá pessoal, meu nome é Elisângela da Neuropsifarm e hoje vou dar continuidade ao intensivão de neurociência, o curso de imersão gratuito, tratando da linguagem. Mas pessoal, quero pedir uma coisa para vocês. Se inscreva no meu canal Neuropsifarm. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Que é a linguagem. Então hoje é o primeiro vídeo sobre linguagem, tá ok? A linguagem é um fenômeno que codifica o pensamento, com o objetivo de organizar as ideias e comunicá-las aos outros indivíduos. A comunicação é essencial para a vida em grupo, processo mediado pela palavra. A habilidade de comunicação envolve entendimento e a recuperação da linguagem, os quais dependem da coordenação de processos que traduzem os símbolos da ortografia e os sinais acústicos em representações, para haver a significação da palavra, ou da frase, ou a fala em tempo real. A palavra tem como objetivo a comunicação, mas não apenas isso. É também a possibilidade de análise de objetos e de suas propriedades, para correlacioná-las a uma categoria semântica, que é o fenômeno denominado de significado da palavra, que é um veículo do pensamento. Então, para que vocês possam relembrar ou mesmo saber sobre a relação da linguagem e o pensamento, eu deixei aqui para vocês um lembrete, tá? Que esse lembrete ele trata do quê? Ele trata das funções executivas, o pensamento, né, que são os estágios de desenvolvimento intelectual de acordo com Piaget, mas que é muito importante para se entender a relação do pensamento com a linguagem, né? Então, esse vídeo aqui ele vai tratar especificamente aqui do período pré-operatório, mas é bem importante vocês darem uma olhada para entender o que é a palavra, o que significa a palavra e o porquê que a palavra é veículo do pensamento, tá ok? Ademais, a palavra ela apresenta a função pragmática. Pragmático aqui é a objetividade, é a praticidade e uma tendência intencional, os quais permitem a comunicação de pensamentos, experiências e memórias, mediados pelo conhecimento simbólico das palavras. A linguagem está estritamente ligada à maturação cerebral, à mielonogênese, fator biológico, e ao meio ambiente, o sociofamiliar, mediado pelo sistema sensorial do indivíduo, também o afetivo, tá? A lateralidade das funções linguísticas, que em geral localiza-se no hemisfério esquerdo, se organiza entre os 14 meses e 2 anos e se consolida progressivamente até a pré-adolescência, 10 anos de idade. E durante o desenvolvimento, há o primeiro pico de crescimento cortical, que ocorre no córtex pré-frontal, que corresponde ao período em que
a criança desenvolve os esquemas cognitivos sensórios motores ou reações circulares de Piaget. Então aqui eu também cito mais um vídeo para vocês darem uma olhada, né? Entender esse processo de reações circulares, né? E do período sensório-motor, né? Que é o terceiro estágio aqui, que está no vídeo Funções Executivas, Pensamento Sensório-Motor. Eu deixei lá para vocês darem uma olhada, tá? Tá no YouTube também, ok? Vocês podem compreender melhor esse processo se vocês não sabem sobre eles ou mesmo se vocês já o estudaram, tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo, ele é bem interessante. Assim, o indivíduo pode construir mentalmente objeto, passando a concebê-lo como tendo existência permanente e independente da pessoa, né, de si, do próprio sujeito, do próprio indivíduo, tornar-se capaz de representações simbólicas e adquirir a linguagem. O indivíduo adquire conhecimento da estrutura palavra-objeto antes da estrutura simbólica interna. Desse modo, à medida que o indivíduo domina cada vez mais o uso do objeto, é elaborado o seu conceito, né? Esse conceito ele é codificado semanticamente como a palavra-objeto, com uma categoria e com os esquemas práxicos, que refere-se ao movimento, os quais configuram as interações entre o indivíduo, né, o instrumento e o objeto. A palavra representa uma rede de relações e significados. Portanto, é o conhecimento conceitual que constitui a matriz do pensamento categórico. A diferença entre o pensamento e a linguagem está que o primeiro é constituído de conhecimento conceitual e o segundo de conhecimento lexical, tá? A dissociação entre os dois conhecimentos possibilita as bases anatômicas para a separação do pensamento e da linguagem. Contudo, para a aquisição da linguagem é preciso estar estabelecido preconceitos do pensamento. E aqui eu trago também para vocês um outro vídeo, que é Funções Executivas, Período das Operações Concretas, que trata da estrutura do pensamento. Bem, vocês têm que ter em mente que o pensamento e a linguagem, eles são complementares. Eles se desenvolvem paralelamente, mas em muitos pontos eles se cruzam. Então, é preciso da linguagem para desenvolver o pensamento, como é preciso o pensamento para desenvolver a linguagem. Então, quando vocês estudam a linguagem, vocês precisam compreender também o pensamento. Tá? Por isso que eu estou deixando aqui para vocês os vídeos que tratam do período do desenvolvimento intelectual, né? O pensamento, tá ok? O processamento tanto de conceitos quanto das palavras envolvem a síntese intersensorial, né? Que são as áreas de associação primária multimodal,
Vocês devem ver aquele vídeo que eu tratei exatamente sobre as áreas associativas, tá? E a cooperação interfuncional sensorial de processos como perceptivos, mnemônicos, praximotores e linguísticos. A rede lexical. O processo de armazenamento da palavra e de conceitos são realizados na forma de léxico mental, ou seja, um estoque de informação organizado na forma de redes. Então, veja aqui. Essa figura eu coloquei também no pensamento, neurociência, memória, tá? Declarativa, onde eu tratei sobre a memória semântica, tá? Então, aqui é uma rede semântica com nódulos, um nódulo, segundo nódulo, terceiro nódulo, aqui o quarto e quinto nódulo, tá? Esse é o formato de armazenamento de informações na rede semântica, tá ok? Qualquer coisa, dá uma olhadinha de novo ali em memória, se eu não me engano é o vídeo 4, tá? Sobre a memória semântica, ok? E é composto da informação semântica, que é o significado da palavra ou conceito. Sintática, que é a combinação de palavras para a formação de uma sentença. E os detalhes das formas das palavras, como são pronunciadas, qual é o padrão do som. O conteúdo da palavra no lexo mental é dinâmico, podendo desaparecer palavras por esquecimento ou desuso, bem como surgem novas palavras por meio do aprendizado. Ademais, as palavras mais utilizadas são as que estão mais rapidamente disponíveis, portanto, são facilmente recuperadas. O lexo mental é influenciado pelo efeito de vizinhança. O que seria o efeito de vizinhança? É definido como o arquivamento de palavras semelhantes à palavra-alvo. Aquelas apresentam diferenças de apenas um fonema, por exemplo, lente, rente, quente, né? E ficam armazenadas próximas a uma palavra-alvo. E o objetivo disso seria o quê? Seria facilitar a busca por palavras sinônimos, tá ok? Uma rede lexical, ela divide-se em nível lexema, que é o segmento fonológico, com o objetivo de formar palavras referentes às letras e à forma do som. O nível lema relaciona-se às propriedades gramaticais das palavras. Também estão representadas as especificações semânticas das palavras. Essas informações semânticas definem as condições conceituais nas quais é apropriado utilizar uma determinada palavra. Envolvem as relações entre as palavras, de tal forma que as palavras que apresentam significados correlacionados ou relacionados estão conectadas e tendem a estar próximas na rede. O nível conceitual é o plano pré-verbal, onde as especificações semânticas são comunicadas pelas conexões de sentidos entre o nível lema e o nível conceitual. O conhecimento semântico das palavras está
relacionado ao nível conceitual. Então aqui envolve também o pensamento, tá, gente? O conhecimento lexical relacionado a um objeto é linkado com o mapa perceptual das experiências correspondentes às experiências do indivíduo. Os significados das palavras são representados por nós conceituais ou nodos conceituais, interconectados dentro de um sistema de rede semântica. A proximidade entre os nodos é determinada pelas relações semânticas. Então aqui, ó, deixei para vocês um lembrete sobre o vídeo que eu tinha tratado anteriormente, ó. Então é aprendizado memória 4, né? Trata da memória declarativa ou explícita, tá? Aqui tem uma parte do vídeo, né, que trata da memória semântica, né? Aqui os nodos, como eu tinha apresentado para vocês, né? Então é sobre essas relações semânticas. É importante também vocês olharem a memória. O aprendizado e a memória também tem uma ligação muito íntima com a linguagem, né? É tanto o pensamento e a memória, tá? Então é importante vocês saberem de memória semântica para compreender a linguagem, tá ok? A ativação de rede semântica espalha-se de um nodo a outro, sendo beneficiados os nodos que apresentam proximidade. Esse fenômeno é denominado de premissa. Então vocês podem observar aqui, ó, esses nodos, eles estão próximos. Por quê? Porque aqui existe uma palavra, tá, específica que determina ou liga-se a outros dois nódulos, que seria o quê? Aqui é o caminhão de bombeiro e o fogo e a cor vermelha. Então veja, há uma ligação aqui de substantivo e de adjetivo, né? Isso determina a premissa, ok? A premissa da rede semântica. A rede semântica envolve diferentes regiões de ambos os hemisférios, então do esquerdo e do direito, conectando estruturas neuronais com as redes lexicais no lóbulo temporal esquerdo. E, por meio da rede semântica, a ativação da rede fonológica, a qual alcança o padrão ótimo de som para produzir a palavra. Ok? Então, seria isso nesse vídeo, tá? Mais à frente tratarei de outros fatores, de outros conceitos de linguagem, tá? Então, nesse vídeo Linguagem 1, nós finalizamos aqui, tá? Mas aguardem que terá uma sequência de vídeos sobre linguagem, tá ok? Trataremos da segunda parte de linguagem. Aqui nós vamos trabalhar com a neuropsicologia da linguagem. Então, a neuropsicologia da linguagem. A linguagem, ela apresenta 3 sistemas funcionais, que é o sistema de implementação, que envolve várias regiões da fissura silviano do hemisfério esquerdo, o sistema medional, que fica nas bordas do sistema de implementação, e o sistema conceitual, aqui envolve o pensamento. Então, as áreas, né, envolvidas no ato cognitivo, linguagem, estão representadas aqui nessa figura, nesse esquema, né? Então, vejam aqui, a área B é a área de Broca, o W é a área de Wernicke,
né? O SM representa o giro supramarginal adjacente, o AG, o giro angular, o SS é o córtex somatosensorial, A representa o córtex auditivo, o M, o córtex motor. O PT é o polo temporal, o IT é o córtex intertemporal e o PF é o córtex pré-frontal, todos da área esquerda, né? Então aqui eu deixei de uma cor diferenciada, se vocês forem reparar, o sistema de implementação, as áreas envolvidas, o sistema medional, as áreas envolvidas, e grifado estão as áreas envolvidas no sistema conceitual. Então, o sistema de implementação, ele envolve várias regiões da fissura silviana, como eu havia falado anteriormente para vocês, como a área de Broca, a área de Wernicke, o giro supramarginal, o giro angular, o córtex auditivo, o córtex motor e somatosensorial e o fascículo articulado. Então aqui está a representação do fascículo articulado, que tem a função de linkar a área de Wernicke com a área de Broca. Já o sistema medional, que faz as bordas do sistema de implementação, é composto pelo polo temporal esquerdo, o córtex inforotemporal, o córtex pré-frontal esquerdo e os gânglios da base. Temos aqui então a representação, né? Então, o lóbulo temporal inferior, né? Aqui à frente fica o polo temporal, o córtex pré-frontal, né? Só não temos aqui a representação dos gânglios da base, que eu apresentarei mais à frente para vocês. O sistema conceitual, composto pelo córtex pré-frontal e as regiões parieto-temporo-occipital esquerdo. Tá? Esse sistema, o sistema conceitual, ele foi desenvolvido dentro da playlist Psicologia, Neurociência, Funções Executivas, o pensamento. Então eu trago aqui para vocês os slides que representam esses vídeos, tá? Então aqui, esse primeiro slide, ele trata aqui da relação, né, da formação do conceito do objeto. E está aí no vídeo Funções Executivas, Pensamento 3, Transição entre o sensório motor e o pré-operatório. Já esse vídeo, ele trata especificamente do pensamento conceitual, né, o pensamento lógico-verbal, do período pré-operatório de 2 a 7 anos, tá? Aqui vocês podem ver essa relação do pensamento verbal. Então, ele está no vídeo Funções Executivas, Pensamento 4, período pré-operatório. E a estrutura do conceito, né? Que o conceito, vocês vão ver à frente, né? Que o conceito é importante tanto para a memória semântica, quanto para a linguagem, quanto para o sistema conceitual do pensamento. E vocês vão ver em Funções Executivas, Pensamento 5, tá ok? Então, vamos tratar agora do sistema de implementação. Então, o sistema de implementação ele é composto pela área de Broca,
a área de Brodmann 44-45, é ativada em tarefas de geração de palavras, né, executando importante papel na articulação, sintaxe, gramática e o processamento de verbos e o processamento das funções de palavras. Então, a área de Broca, quando o indivíduo apresenta uma injúria nessa área do cérebro, ele exibe dificuldade em tarefas de nomeação, mas não em tarefas de compreensão da palavra. A participação da área de Broca na nomeação, portanto, parece estar associada ao estágio de recuperação de palavras. E a área de Wernicke? A área de Brodmann 22 é definida como uma zona de encontro e de coordenação recíproca entre as representações sensoriais das formas auditivas e visuais das palavras, com as redes associativas que constroem as representações semânticas da palavra. Então, o papel central da área de Wernicke relaciona-se à recuperação e à compreensão lexical, as quais ficam ligadas aos aspectos perceptuais da palavra, associando-os às áreas encefálicas que definem o seu significado. Logo, a área de Wernicke linka o mapa perceptual ao conhecimento lexical. Agora trataremos então do córtex insular. Ele está envolvido com a articulação da fala. Então aqui nós temos uma representação onde é possível observar o córtex da ínsula, tá? O córtex pré-frontal e giro do cíngulo ou córtex do cíngulo executam um importante papel no controle e na mediação executiva da atenção e da memória para a elaboração da linguagem. Então aqui nós temos uma representação que trata, né, das várias áreas do córtex pré-frontal. Então vocês veem aqui o córtex órbito-frontal, ventro-lateral, dorso-lateral, todos pertencentes ao córtex pré-frontal. Aqui vocês veem o córtex pré-frontal medial e aqui o giro do cíngulo anterior, tá? Uma área muito importante tanto para a linguagem quanto para o pensamento e a atenção, tá ok? Sistema medional. Então, o sistema medional ele é composto pelo córtex temporal esquerdo, a área da compreensão da palavra está localizada no giro temporal superior e na região ventral do têmporo superior. Contudo, o processamento de informações do léxico semântico, da forma e do sentido da palavra ou das palavras, localizam-se nas regiões ventrais das regiões temporais inferiores. Então aqui
nós temos a representação do giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Dando sequência ao córtex temporal esquerdo, o reconhecimento e a nomeação estão vinculadas às informações arquivadas na memória semântica, na forma de categorias, daí de faces, de pessoas, né, ou de objetos, ou de animais, ou instrumentos. Então vejam, vocês têm que linkar com a memória semântica, com o vídeo de memória, tá? Porque essa parte de memória semântica foi tratada no vídeo Psicologia, Neurociência, Memórias, tá? É aprendizado e memória. Dá uma olhadinha naquela playlist, tá? Para vocês lembrarem sobre essa parte de categorização. Ademais, tem o vídeo 1 de linguagem que também trabalha com essa parte de categorização ali. Bom, as porções inferolaterais posteriores e mediais do hemisfério esquerdo como um todo, né, são responsáveis pelo armazenamento de conhecimentos semânticos, bem como pelo reconhecimento e a nomeação. Agora trataremos do lóbulo pré-frontal ventrolateral esquerdo, área 44, 45, 47 de Brodmann. Então, o giro frontal inferior esquerdo inclui a parte ventral da área de Broca. Está envolvida com a tradução de sinais ortográficos e informações fonológicas para a pronúncia de palavras. Então, vejo aqui a representação dessas áreas, né? Então, a área 44, 45 e 47 de Brodmann. Tá? Lembre-se que a área de Broca é a 44 e 45. E os gânglios da base, né? Aqui representado pelo tálamo, núcleo caudado, o núcleo lentiforme, que é composto pelo putame e pelo globo pálido, tá? Que juntamente com o córtex pré-frontal esquerdo realizam as programações fonéticas. Então vocês podem ver aqui, né, córtex temporal inferior, o putame, né, que é o globo pálido. Nós temos aqui o tálamo, né, o núcleo caudado. Não está aqui representado o córtex pré-frontal. Hoje será tratado sobre a comunicação. A linguagem falada é dividida em 3 articulações: os traços, que são os movimentos elementares do aparelho bucofonador que permitem a realização de fonemas. Os fonemas, também denominado de plano fonológico, constituem as menores unidades do som que fazem diferença para o significado. Por exemplo, né, dente, quente. E nesse estágio ocorre a combinação de fonemas para criar os monemas. Por exemplo, 9 fonemas aqui apresentados forma um monema, que é a palavra psicologia. Monemas são as palavras que permitem construir sintagmas, que são regras sintáticas e frases. Nesse estágio, há a seleção e a combinação de monemas para formar os sintagmas e as frases. Por exemplo, a frase "a voz falha" é constituída de 2 sintagmas. Um sintagma nominal, que é a voz, e um sintagma verbal, que é falha. A compreensão da fala. Ao tentar compreender as palavras faladas, o indivíduo deve decodificar os sinais sonoros em entradas acústicas.
Para isso é realizada uma análise acústica, aqui ó, análise acústica, que traduz o som em códigos fonológicos. Então veja aqui os códigos e entradas fonológicas, possibilitando a elaboração da representação lexical e o seu armazenamento no léxico mental. Após a decodificação dos sinais de entrada fonológico no léxico mental, ocorre a seleção lexical. Esse processo é ativado pela forma da palavra, que proporciona a ativação do lema. Ativação do lema, o qual comporta o arquivamento de informações gramaticais e a partir desse ativa o significado, ativação conceitual da palavra. Para ajudar vocês a entenderem sobre essa parte dos níveis, né, da rede lexical, nível lexema, nível lema, nível conceitual, eu deixei um vídeo para vocês que é Psicologia, Neurociência, Linguagem 1, tá? Também tá no YouTube, ok? E é importante vocês terem uma noção de memória semântica, né? Que a memória semântica, ela tem os nódulos semânticos que está intimamente ligado com a linguagem. Eu deixei para vocês também um vídeo ali, né, de aprendizado e memória 4, declarativa explícita, né, no YouTube, que trata da memória semântica, tá ok? Bom, o modelo de Marshall Wilson. O processamento da linguagem falada começa com o primeiro som ou fonema que o indivíduo identifica como sendo o início de uma palavra. No início do processamento, nem todas as informações da percepção estão disponíveis. Contudo, mais de uma representação será ativada, visto que mais de uma representação se encaixará a primeira parte do sinal de entrada do sistema de percepção. Ao escutar o som inicial de uma palavra, inicia o corte de palavras, isto é, todas as palavras que se encaixam na palavra-alvo serão ativadas. Após essa fase de processamento, segue para a seleção das representações de formas de palavras ativas. A seleção depende da entrada de informação sensorial e do número de competidores ou letras na banda inicial da palavra. Desse modo, será escolhida a representação que melhor se enquadra no sinal de entrada sensorial, processo denominado de seleção lexical. A compreensão da leitura. A leitura apresenta-se como um processo mais complexo, isto porque é necessário identificar e traduzir os símbolos ortográficos em aferências visuais. Então, eu deixei aqui para vocês também, né, o slide do vídeo Memória 2, processamento temporal da memória, onde trata aqui sobre a alça fonológica, tá? Então, para vocês melhor entender essa parte da compreensão da leitura, eu peço para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo, tá? Que é bem importante para a linguagem, ok?
As interpretações dos signos ortográficos da análise visual são processadas em código de sinal de entrada ortográficas. A partir dessa fase, o sinal pode ser processado de duas formas. Na forma ortográfica da palavra no lexo mental ou em unidades ortográficas, podendo ser traduzidas em unidades fonológicas, as quais ativam a forma fonológica da palavra no lexo mental. Então, as áreas encefálicas envolvidas no processamento da linguagem. Então, aqui nós temos a palavra lida e a palavra falada. Na palavra lida, o processamento visual inicial ocorre no córtex estriado. No processamento auditivo inicial da palavra falada, ocorre no córtex auditivo primário. Aqui na palavra lida, o reconhecimento visual da palavra ocorre no córtex extraestriado. Já a palavra falada, o processamento auditivo da palavra ocorre no córtex tempoparental, que é o giro angular, e o córtex temporal superior anterior. Após essas codificações, ocorre então a associação semântica, que ocorre no córtex frontal inferior. Após isso, a codificação pré-motora na área motora suplementar e outras áreas próximas da fissura lateral. Em seguida, ocorre o controle motor da fala no córtex motor primário e conclui-se com a fala. A escrita. As regiões encefálicas da escrita são o centro de Exner, o giro frontal medial, o córtex parietal, o corpo caloso, regiões perisilviana posterior e estruturas subcorticais. Para quem não sabe onde fica o centro de Exner, ele fica localizado aqui, ó, no giro frontal medial. Tá ok? Então, aqui nós temos a representação do modelo cognitivo e anatômico da escrita e da soletração, tá? Ele é bem complexo, vocês podem observar. Então, aqui em A é a área auditiva, tá? Mas vamos começar explicando, né, essa parte numérica aqui que é diferenciado, tá? Essa área aqui, que é o sistema léxico ou ortográfico, ele ocorre nas regiões parieto-occipitais, tá? No lóbulo temporal, no núcleo caudado e no tálamo. E esse sistema fonológico 2, ele ocorre na região perisilviana posterior e nos núcleos cinzentos centrais, tá? Então, dito isso, né? Então, nós temos aqui a área auditiva, né? A palavra ouvida ativa as imagens imagens visuais das palavras, no giro angular, tá? Que, por sua vez, ativa o sistema semântico. Tá? A repetição da palavra envolve a área de Wernicke, que é representada aqui por B. Então, a área de decodificação e de codificação fonêmica, a área de Wernicke, tá? E a área de Broca, representada aqui em G, a área de programação fonética, a área de Broca, que ocorre via feixe arqueado, representado aqui por K. O processo
da escrita é iniciado no sistema lexical aqui, ó. Sistema lexical e ortográfico. Também é iniciado pelo sistema fonológico. O armazenamento da estrutura gráfica das palavras acontece na memória tampão. Vocês lembram ali da alça fonológica? Tá? Tá naquele vídeo que eu deixei para vocês ali de memória, tá? Dá uma olhadinha ali o que é memória tampão, ok? Seguindo para a área grafêmica parietal, aqui representada por I, a área grafêmica lóbulo-parietal. A sequência chega à área de programação gráfica do giro frontal medial, representado aqui por J, tá? A região F2, centro da escrita, o centro de Exner, no qual organiza visoespacialmente a escrita. A soletração procede em L. Então vejam aqui, ela sai por aqui, na memória tampão gráfica L, e vem para cá, né? Em seguida é transmitido para o feixe arqueado K, passa pela área de programação fonética de PROCA e ocorre a soletração. Ok? Bem complexo, né? Então, trataremos nesse vídeo da nomeação e do cálculo. A nomeação. A habilidade de nomear uma coisa animada ou inanimada e a influência verbal são tarefas vinculadas à memória semântica. O tempo para nomear objetos-alvos é menor quando esses são relacionados. Então, por exemplo, quando o examinador dá uma sugestão de uma palavra, como aqui podemos ver caminhão, e pede-se para que o indivíduo nomeie outro objeto similar, que seria o carro, né? Esse fenômeno é denominado de decisão lexical. Então, sobre memória semântica, eu deixei aqui para vocês um lembrete, né? O vídeo Psicologia e Neurociência, Aprendizado e Memória 4, que trata da memória declarativa ou explícita. E esse slide aqui, essa figura de slide, representa a parte da memória semântica. Então, para entender melhor sobre esse conceito, peço para vocês darem uma olhadinha nesse vídeo, tá? Para esclarecer sobre memória semântica, tá ok? A recuperação lexical e a nomeação ativam as áreas de codificação perceptual para a identificação e caracterização visual do objeto. Contudo, a recuperação lexical é uma função altamente distribuída, envolvendo outras áreas. A recuperação lexical, né, a figura aqui você pode ver como lex, tá? Então, a recuperação lexical de categoria específica encontra-se localizada fora da área de Wernicke, que seria aqui representado pelo W, tá? Essa área poderia prover representações pré-lexicais ou implícitas de categoria específica que precisa ser transformada em produto explícito na forma da fala, escrita e signos da palavra, direto por meio de intervenção da área de Wernicke e outros componentes da rede linguística. Então, essa figura aqui, ela trata da recuperação lexical e a nomeação, e a figura, ela demonstra que a nomeação verbal requer múltiplos passos. Então, vejam aqui, a entrada visual, representada aqui por PER, tá? Que gatilha o processo de codificação sensorial e perceptiva. Então, veja aqui, essa é a área visual, tá ok? No lóbulo occipital. Segue para a ativação da área da codificação lexical, que é o lex. Então, aqui no lex, você pode ver que tem a palavra cor, animais, objetos, instrumentos e ações, tá? Veja que aqui, ó,
reconhecimento do objeto, que é um caminho, né, que é um portal transmodal. Aí as projeções Lex, né, que saem dessa área Lex, ativam a área de Wernicke aqui representada, para ativação de uma correspondência auditiva, fonológica, da forma da palavra. Assim, a partir dessa área, né, atinge-se a área de Broca e outras regiões pré-motoras onde a palavra pode ser articulada, tá? Aqui tem a saída, ok? Essa área aqui em cima, né, representa o córtex parietal posterior, né? Então tem aqui a representação do giro angular, que é a área de Brodmann 39, responsável pela análise semântica auditiva, e também o giro supramarginal, área 40 de Brodmann, responsável pela compreensão da linguagem. A nomeação de coisas vivas e não vivas ativa o córtex de associação visual na vizinhança da região fusiforme, giro occipital temporal lateral, e a área de identificação de imagens no lóbulo temporal ventral esquerdo, área 20 de Brodmann e a área 37 de Brodmann. A nomeação de animais. Na nomeação de animais, a ativação das áreas laterais ao giro fusiforme, tá? Aqui representado, ok? Essa figura ela não representa o giro occipital temporal lateral. É só um modo de a gente localizar aproximadamente essa região, tá ok? E a área 20 de Brodmann e a área 36 de Brodmann, locais de arquivamento de informações semânticas, reconhecimento e nomeação de animais. A nomeação de cores. A nomeação de cores ativa uma área próxima das regiões responsáveis pela cor, né, que seria a área aqui V4, que é a área responsável pelo reconhecimento da cor, e a área 37 de Brodmann, no hemisfério esquerdo. A nomeação de objetos e instrumentos, né? A nomeação de objetos ativa o córtex temporal inferior, aqui, né? Área 20 de Brodmann, e o córtex frontal inferior esquerdo, que seriam as áreas 44 e 45 de Brodmann, também chamadas de áreas de Broca. Por sua vez, a nomeação de instrumentos e das ações relacionadas a esse ativa a junção temporo-occipital parental lateral. Gente, novamente essa figura, ela não está representando essa junção, tá? Ele está aproximadamente nessa região, tá ok? E essa região, ela fica à frente da área responsável pelo movimento, que é a área V5, também chamada de MT, tá? Bem como ativa a área pré-motora do córtex frontal, a área 6 de Brodmann, que também é ativada para o movimento das mãos, né? Localizada no hemisfério esquerdo, tá? Os números são feitos de algarismos no léxico. Então, vejamos aqui os exemplos, né? O 17, uma regra sintática, e aqui numeral, tá? 17. Unidos por regras sintáticas. Então, seria aqui, ó, 321, e aqui a numeração indo-arábica. Apresentam significantes. Então, tem a conotação verbal, utilizada no oral e na escrita. E tem aqui a notação arábica, né, que é usada na escrita. Então, notação verbal, aqui 321,
e a notação árabe, que é usada também na escrita, tá? Esses dois tipos de notações permitem passar de um sistema para o outro, processo denominado de transcodificação, tá? Então, você pode ter aqui a notação verbal 32 e a notação árabe também indo-arábica 32, ok? Possibilitam os cálculos por meio de sinais aritméticos que podem ser ditos, lidos e escritos verbalmente, né? Somar, diminuir, multiplicar, dividir, né? O sinal de igual também. E aqui o simbólico deles, né? A representação simbólica. Permitindo a realização, então, dessas 4 operações básicas. Emprega uma disposição espacial rigorosa, com alinhamento sequencial da direita para a esquerda e colocação em coluna de cada classe lexical numérica. Então, aqui o esquema de processamento de cálculo. Observa-se aqui a compreensão auditiva, a compreensão semântica e a compreensão da escrita. E aqui observa-se a produção da escrita e produção oral. Então, pessoal, é isso por hoje. O próximo intensivão será sobre emoção. E se você gostou desse vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Assim você me ajuda a produzir mais vídeos, tá ok? Obrigada!